vou começar desenhando alguns gráficos aqui de funções e vamos tentar identificar, basta desenhar um ou dois, né? Vamos tentar identificar onde é que a função é contínua, onde é descontínua a partir do gráfico. Tá? Então, isso que eu desenhei aqui é o gráfico de uma função f de x. Vamos dizer que esse ponto aqui seja o ponto 2. E esse ponto aqui é o ponto x igual a 5. Está aqui x, y, e isso tudo, incluindo esse pedaço daqui, é y igual a f de x. Ok. O que está indicado aqui é que essa função tem uma assíntota vertical em x igual a 2 e que os limites vão para menos infinito. Então, esta função daqui, essa f que eu desenhei, ela satisfaz o seguinte: f é contínua em A se o A for diferente de 2 e A diferente de 5. Por quê? Bom, a gente vai ver isso daqui graficamente. Olha só. Vamos pegar um A qualquer. Deixa eu pegar um A qualquer aqui. Isso aqui é uma das grandes mágicas dos matemáticos, que a gente diz assim, vamos considerar A qualquer, ele é arbitrário, porém fixo. Ele é qualquer, porém ele é fixo. Então, para efeitos dessa conversa, o meu A está aqui e ele é fixo. Mas esse A não tem nada de especial. Eu posso botar ele em qualquer outro ponto da reta, desde que não seja no 2 ou no 5. Ok? Bom, nesse A daqui, vamos olhar qual é o ponto do gráfico que corresponde a este x igual a A. Está aqui o ponto. Então, o que eu verifico no olhômetro, o que eu verifico é que, à medida que os x's... Cadê? Eu quero uma caneta vermelha. Cadê minha caneta vermelha? Sumiu. Então, tudo bem, vou pegar essa outra, que também é vermelha. Não é a que eu queria, mas paciência. Vocês não estão vendo as minhas canetas aqui, mas eu tenho caneta de tudo quanto é cor do arco-íris. Okay. Então, vamos dizer que eu quero olhar para x's próximos de A. O x está se aproximando de A. O que acontece com os valores dos f's de x correspondentes? Esses valores estão se aproximando desse valor limite que corresponde ao f de A. Corresponde exatamente a f de A. Em outras palavras, à medida que eu vou chegando cada vez mais perto aqui de A, tá, os valores de f de x aqui no eixo dos y vão se aproximando do valor de f de A. Isso aqui corresponde, gente, a gente poder dizer que à medida que a gente anda ao longo do gráfico, dessa curva que é o gráfico de y igual a f de x, pertinho de f de A, a tendência é o gráfico se fechar e até incluir esse ponto. Tá? Então, por isso que f é contínua neste A. Agora, como eu disse, esse A daqui ele não tem nada de especial. Ele está aqui no x, mas ele podia estar aqui, ele podia estar aqui, ele podia estar aqui longe, tanto faz. Tá? Desde que ele não seja A igual a 2 ou A igual a 5, nós estamos tranquilos, estamos favoráveis. Tá? Agora, o que acontece em A igual a 2? O que nós temos em A igual a 2? A igual a 2 é esse A daqui. É esse aqui. Cadê minha caneta roxa?
Vocês também não estão vendo direito as cores, mas as cores são maravilhosas. Infelizmente, na tela, elas somem aqui um pouco. Vamos pegar aqui o A igual a 2. Então, no A igual a 2, o que eu estou vendo é que se eu ando na direção do 2 pela esquerda, os valores de f de x crescem sem limite negativamente. E se eu ando na direção do 2 pela direita, os valores de f de x crescem sem limite negativamente. Em outras palavras, o limite de f de x, quando x tende a 2, é menos infinito. E agora é menos infinito mesmo, não é aquele 8 que queria virar infinito da aula passada. É menos infinito de verdade. Tá? E, portanto, você tem uma descontinuidade infinita. A igual a 2 é uma descontinuidade infinita. Ok? Então, a função f não é contínua em A igual a 2. E o que acontece agora em A igual a 5? Em A igual a 5, se eu me aproximo de 5 pela esquerda, desculpa, pela direita, perdão, se eu me aproximo de 5 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 5, os valores de f de x estão se aproximando deste valor daqui. Que é igual a f de 5. Os valores, se eu meço os valores, os f's correspondentes, por exemplo, eu pego esse cara daqui, o f dele está aqui. Esse é o valor de f de x. Para esse cara, o f dele está aqui em cima. Então, este aqui, esse valor aqui é o valor, corresponde ao valor atribuído a f deste ponto. Tá? E à medida que esse ponto avança para 5, avança não, né? Decresce para 5, esses valores estão decrescendo até chegar neste. Ou seja, quando eu ando ao longo desta curva, os pontos caminham continuamente para esse ponto limite. Bem, então aqui eu descobri que o limite de f de x, quando x tende a 5 pela direita, por valores maiores do que 5, é igual a f de 5. Descobri isso aqui no olhômetro. Tá? Agora, se eu me aproximo de 5 pela esquerda, o que está acontecendo com os valores de f de x? Eles estão aumentando até chegar neste valor limite. Este aqui é o limite. Mas como a bolinha está vazada aqui, tá? O f de 5 é esse ponto aqui. 5f de 5 está aqui em cima, não está aqui embaixo. Então, o limite de f de x, quando x tende a 5 pela esquerda, por valores menores do que 5, esse limite daqui é estritamente menor neste desenho que o f de 5. Nesse desenho, o limite é menor. Lembra que quando a gente calcula limite, não interessa o valor da função no ponto para o cálculo do limite. Na definição de continuidade, o que você faz é que você compara o limite que você calculou com o valor da função no ponto. Se for igual, é contínuo. Se for diferente, não é contínuo. Então, esta função, tá? Logo, f é descontínua em A igual a 5, também é descontínua em A igual a 2, tá? Com uma descontinuidade tipo salto.
É tipo salto, tipo pulo, porque você tem um limite. Ele existe, o limite pela esquerda existe e é diferente do valor de f em 5. É diferente do limite pela direita. Então, você tem uma descontinuidade do tipo salto. Tá? Agora, vale observar agora em azul. Porém, f é contínua à direita. F vai ser contínua à direita. Tá? Ela não é contínua, ponto. Ela tem uma descontinuidade tipo salto, mas quando você se aproxima pela direita, o valor limite é igual a f do ponto. Então, ela satisfaz a definição da continuidade à direita. Okay? Vamos ver mais um exemplo. Eu vou fazer mais um. Então, o que a gente aprendeu aqui é essa função f que eu desenhei, ela não é uma função contínua na reta toda. Essa função f, tá? Então, em resumo, f é contínua no intervalo que vai de menos infinito até 2, união 2 até 5, união 5 até mais infinito. Ela é contínua na união desses intervalos. Tá? F é descontínua em A igual a 2 e A igual a 5. Tá? Aí vocês têm, em A igual a 2, vocês têm uma descontinuidade infinita. Em A igual a 5, uma descontinuidade do tipo salto. Ok? Ótimo. Vamos fazer aqui. Então, eu dividi aqui meu quadro, que na verdade é minha folha de papel. Vou fazer mais um exemplo desse tipo, desse estilo. Ok. Então, está aqui uma função, o gráfico de uma função y igual a g de x. Tá? E isso aqui está para indicar que
Esse valor aqui não está preenchido. Eu quero botar mais um ponto aqui. Isso aqui é 3, tá? Muito bem. Então, esta função, que eu estou agora chamando de g, essa função g, ela satisfaz o seguinte: g vai ser contínua em A, desde que o A não seja igual a 2, não seja, desculpa, menos 2, não seja igual a 0 e não seja igual a 4. Isso aqui eu estou afirmando para vocês. Tá? Então, fora de menos 2, 0 e 4, a função g vai ser contínua. Isto é, g é contínua em a seguinte união de intervalos: menos infinito até menos 2, união. Menos 2 até 0, união 0 até 4, união 4 até mais infinito. Vamos dividir o quadro. Então, nesse conjunto aqui, G é contínua. Lembra que continuidade no conjunto significa que G é contínua em todos os pontos de cada um desses intervalos. Okay? G não vai ser contínua em menos 2, em 0 e em 4. Agora, o que a gente pode afirmar aqui? Bom, o que acontece em A igual a menos 2? Para argumentar que G é contínua num A qualquer, eu faço aquele esquema que eu fiz antes. Eu fixo um A, eu esqueci de fazer essa parte. Eu fixo um A qualquer aqui, que não é nem 0, nem 4, nem menos 2. Eu olho para o valor de F em A e eu argumento que, à medida que os x se aproximam desse A, os pontos ao longo da curva se aproximam do ponto limite, que é o ponto que está sobre o gráfico. Okay? Em A igual a menos 2, o que está acontecendo? Quando eu me aproximo de menos 2, pela esquerda, o que está acontecendo com os valores de G? Os valores de G, quando eu me aproximo de menos 2 por valores menores, eles estão subindo até esse valor daqui de cima, que é 2. Tá? Então, o limite de G de x, quando x tende a menos 2 por valores menores do que menos 2, é 2. Quando eu me aproximo, eu esqueci de colocar um valor aqui, vamos dizer que esse valor aqui seja menos 1. Quando eu me aproximo de menos 2 pela direita, por valores maiores do que menos 2, os valores ao longo do gráfico estão se aproximando deste valor menos 1. Ou seja, se eu ando em cima do gráfico, o gráfico tende para essa bolinha vazada. Tá? Então, o limite de g de x, quando x tende a menos 2 por valores maiores do que menos 2 pela direita, esse limite daqui é menos 1. G de menos 2, por outro lado, G de menos 2 está aqui. É 1, essa bolinha cheia. É 1. Que não é nem o limite pela direita e nem o limite pela esquerda. Tá? Então, isso significa que a minha função G tem uma descontinuidade. Ela é do tipo salto porque os limites laterais existem.
tá? E ela não é removível, porque não tem onde eu consiga colocar, redefinir G no ponto -2 para tornar isso aqui contínuo. Na melhor das hipóteses, eu coloco essa bolinha cheia, eu boto ela dentro desta bolinha vazada e a função passa a ser contínua pela esquerda, ou eu boto ela nessa outra bolinha vazada e a função passa a ser contínua pela direita. Mas contínua mesmo não tem nenhum lugar onde eu possa colocar essa bolinha. E ela não é contínua nem à direita e nem à esquerda. Ela tem uma descontinuidade total, se vocês quiserem. Tá? Então, isso aqui é o que acontece em -2. Em 0, em A igual a 0, do jeito que eu desenhei, se eu me aproximo de A igual a 0 pela esquerda, os valores se aproximam de 0. Então, eu tenho que o limite de g de x, quando x tende a 0, pela esquerda é 0. E o limite de g de x, quando x tende a 0 pela direita, por valores positivos, esse limite aqui, a função está indicada que ela oscila loucamente e, portanto, não existe o limite. Você tem um excesso de oscilações. Bem, tá? E, portanto, essa função aqui, ela G é... E eu não indiquei qual seria a bolinha, ela não está definida, né? Aqui, essa bolinha aqui é vazada. Então, G não é contínua nem à direita e nem à esquerda. Em A igual a 0. Em A igual a 4, acontece uma coisa muito interessante. Em A igual a 4, neste A daqui, quando eu me aproximo de 4 pela direita ou pela esquerda, ao longo da curva, os pontos estão se aproximando desta bolinha vazada, ao longo da curva. Essa bolinha vazada corresponde ao ponto 4, 3. Abscissa 4, ordenada 3, x igual a 4, y igual a 3. Então, o limite de g de x, pela direita e pela esquerda, existe e é igual a 3. No entanto, o valor de g no ponto 3 é 2, no ponto 4 é 2. Porque, então, é diferente de g de 4. G de 4 é igual a 2, 2 é diferente de 3, 3 é o limite de g de x quando x tende a 4. Só um momentinho que eu posso repetir a parte do A igual a 0, mas deixa eu só terminar aqui a parte do A igual a 4. Então, você tem aqui esses limites diferentes. No entanto, se eu redefinisse G somente no ponto 4, num único ponto, G passaria a ser contínua em 4. Tá? Claro, vocês podem dizer assim, bom, prof, por que você não redefine a função G em todos os pontos perto de -2, de modo a corrigir a continuidade? Tá? Não. Aí seria uma função completamente diferente. Tá? Então, aqui a gente diz o seguinte, que G tem uma descontinuidade removível em A igual a 4. Descontinuidade removível. Então, o que é uma descontinuidade removível? É uma descontinuidade que basta você redefinir a função num único ponto. O que é importante é que é um único ponto.
Apenas no ponto 4 eu redefino, eu pego essa bolinha escura aqui e boto ela no lugar certo, boto ela no lugar dessa bolinha vazada. E aí resolve o problema. A função passa a ser contínua em x igual a 4. Aqui, em x igual a menos 2, eu quero contrastar com o que acontece em x igual a menos 2, que não basta eu redefinir a função em apenas um ponto para tornar ela contínua. Eu preciso redefinir a função g em todo o intervalo. Eu preciso fazer alguma coisa assim, conectar essa parte de cima com essa parte de baixo para ganhar continuidade. É diferente do que acontece aqui. Aqui basta eu redefinir a função g apenas no único ponto. Eu mudo o valor da função g no ponto 4. Esse tipo de defeito, na verdade, corresponde a um professor que está sendo meio capcioso. Tá? Se vou pegar os alunos, aí eu vou botar a bolinha escura no lugar onde eles nunca suspeitariam. Não vou botar aqui na bolinha vazada. Tá? Bem, estão pedindo para eu repetir o que acontece com excesso de oscilação. Esse tipo de descontinuidade a gente chama de descontinuidade oscilatória, descontinuidade por excesso de oscilação, não tem uma nomenclatura muito bem caracterizada. E o que está acontecendo aqui é uma situação do tipo seno de π sobre x, em que os valores estão indo, mas à medida que você vai chegando perto de zero, a função oscila cada vez mais, os valores oscilam cada vez mais e não tem um limite definido, não tem uma tendência definida para o valor limite. Tá? Então, você tem uma descontinuidade à esquerda, tá? Uma descontinuidade para a qual o limite existe, e é zero, e uma descontinuidade à direita para a qual o limite não existe. É só isso. Ok? G não é contínua nem à direita e nem à esquerda de menos 2, porque o limite existe pela esquerda, mas não é igual ao valor da G no ponto, porque o G de menos 2, G de zero a gente não definiu. G não está sequer definida em zero. Tá? E o limite pela direita não existe. Então, G não é contínua nem à direita e nem à esquerda. Tá? Ok. Vamos considerar o seguinte problema. Suponha que eu te dou duas funções, sejam f e g contínuas. Tá? Eu digo para você, olha, f de 3 é igual a 5. E eu digo para você que o limite, quando x tende a 3, de 2 f de x menos g de x é igual a 4. E aí eu pergunto para você, quanto é g em 3? Quanto vale g de 3? Ok? Resposta. Solução. Como é que você resolve um problema desses? Solução. Bom, se f e g são contínuas, 2f menos g, 2f é contínua e a diferença de duas funções contínuas é contínua. Então, 2f menos g é contínua. Portanto, o limite de 2f de x menos g de x, quando x tende a 3, é igual, pela definição de continuidade, 2 vezes f de 3 menos g de 3. Agora, é dado que esse limite é 4. Então, eu ganho a afirmação que 4 é igual a 2f de 3 menos g de 3. F de 3 é dado, é 5. Então, isso aqui é 2 vezes 5, 10, menos g de 3. Tá? Logo, g de 3 é 10 menos 4, que é 6. Tá? Como é que você faz para analisar a continuidade das seguintes funções? F de g contínuas, f de x é igual a
x menos raiz quarta de x à quinta menos 16 em A igual a 2. Como é que eu faço isso? Eu preciso usar a composição, a regra da continuidade das funções compostas. Tá? Então, isso aqui não tem G, não. Isso aqui só F é contínua? Essa é a pergunta. F é contínua? Tá. F de x tem essa expressão. Então, como é que eu verifico que F é de fato contínua? Né? Olha só. Então, eu tenho o seguinte. Primeiro, eu preciso dividir aqui meu quadro. Tá? Temos x é contínuo. Se vocês quiserem, h de x é igual a x é contínuo. Porque eu sei que o limite de x quando x tende a A é igual a A. Então, isso aqui é contínuo em R. Tá? Em particular, em A igual a 2. O que quer dizer em R? Quer dizer que para todo A pertencente a R, H vai ser contínuo em A. Tá? G de x igual a x à quinta menos 16 é contínuo em R. Tá bem. Por quê? Porque o monômio x à quinta é contínuo, de x ser contínuo, ou seja, valer a regra da substituição direta, segue que x quadrado é contínuo, de x quadrado ser contínuo, segue que x à quarta é contínuo, da regra do produto segue que x à quarta vezes x é contínuo, e isso é x à quinta. Tá? 16 é contínuo porque é uma constante. Diferença de funções contínuas é contínua, portanto, x à quinta menos 16 é contínuo em todos os A's pertencentes a R. Finalmente, agora, eu preciso de outro nome, HJ de x. Pronto. I de x igual a raiz quarta de x é contínua no seu domínio. Tá? Aqui, para calcular a raiz quarta de um número, eu preciso que esse número seja positivo. Então, isso daqui é contínuo em R+, ou seja, A maior ou igual a zero. Tá? Em zero, em A igual a zero, I é contínua à direita. Porque eu não posso me aproximar de zero pela esquerda. Né? Eu só posso me aproximar de zero aqui pela direita. Pela esquerda não pode, porque seria por valores menores que zero, e aí esses valores não estão no domínio do I de x. Tá? Então, essa função aqui é contínua em R+. Portanto, I composta com G é contínua em x, tal que, aliás, deixa eu chamar isso aqui de A para não confundir vocês, em A, tais que A elevado à quinta menos 16 é maior ou igual a zero. Então, aí ele só é contínua se o radicando aqui for maior ou igual a zero. Então, eu tenho que verificar que o A está no domínio daí, ou melhor, G de A está no domínio daí. Porque isso aqui o que é? I bola G em x é o I aplicado em G de x. Avaliado em G de x. Então, esse cara daqui tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, vai ser contínuo nos pontos A, para os quais A elevado à quinta menos 16 é maior ou igual a zero. Tá? E se o I de G de x é contínuo, e sabendo que o H é contínuo, eu descrevo a minha função f como sendo H menos I bola G. Tá? Então, eu decomponho essa função raiz quarta de x à quinta menos 16 numa composição de duas funções que são contínuas. Tá? Então, isso aqui vai ser contínuo
em... Então, isso aqui implica que f é contínua em A se o A estiver no domínio de H menos I bola G, que significa, em particular, que tem que estar no domínio de I bola G, que significa que tem que estar nos A's tais que o G de A é maior ou igual a zero. Então, se A elevado à quinta menos 16 é maior ou igual a zero. Nós queremos estudar A igual a 2. Então, o que eu vou verificar? Que 2 elevado à quinta menos 16 é maior ou igual a zero. 2 elevado à quinta menos 16 é 2 à quinta é 2 vezes 2 à quarta. 2 à quarta é 2 ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que é 16. Então, isso aqui é 2 vezes 16, menos 16, que é 2 menos 1 vezes 16, que é igual a 16. Prof, não precisava fazer a conta assim, né? Podia fazer a conta 2 elevado à quinta é 32, 32 menos 16 é igual a 16. Sim, eu estou ensinando para vocês uma filosofia de fazer contas de maneira rápida. Tá? Quando você pode decompor esse tipo de coisa, usar, fatorar, botar em evidência, isso acaba facilitando a sua vida. Tá? 16 é positivo, então A igual a 2 está bem dentro do domínio do I do G de X, da composta, tá? Tá bem no domínio e é um ponto de continuidade. Logo, F é contínua em A igual a 2. Ok? Beleza. Próximo exemplo. Agora eu quero considerar uma coisa que é muito divertida de considerar quando você estuda continuidade, que são as funções definidas por partes. Tá? Como é que é uma função definida por parte? Vou dar um exemplo. Estudemos a continuidade das funções abaixo em A. Tá? Então, vamos começar com f de x igual ao seguinte. Eu vou chamar isso aqui de e elevado a x para x menor do que zero, x quadrado mais 1 para x maior ou igual a zero. Não sei se vocês já conhecem o número E, que chama número de Euler. Euler foi um grande matemático do século XVIII. Esse número daqui ele aparece com muita frequência em cálculo, é uma base muito utilizada no cálculo diferencial integral. E eu vou deixar para falar mais a respeito desse número E mais tarde no curso. Para vocês, esse número E eu vou apresentar. Olha, turma, número E, turma. Ele é um número irracional, tá? Então, é um número real que é irracional, não tem... essa dízima aqui não se repete. Então, ele é um parente próximo do número π, se vocês quiserem. Tá? Bom, eu quero estudar essa continuidade dessa função em A igual a zero. Tá? Então, o que eu faço? O que quer dizer esse f de x igual chaves? F de x igual chaves, a gente lê assim. Se o x for menor que zero, eu vou usar esta fórmula, essa expressão, é elevado a x. Se o x for maior ou igual a zero, eu vou usar esta outra expressão, x quadrado mais 1. É assim que a gente lê essa chave aqui, f de x igual chaves. Tá? Isso aqui nos permite de inventar, de escrever, de trabalhar com funções, muito mais funções do que aquelas que vocês já foram apresentadas no ensino médio. Esse recurso de usar essa chave de definir a função por partes. Tá? Então, deixa eu começar calculando o limite
de f de x para x tendendo a zero pela esquerda, por valores menores que zero. A gente raciocina assim. Eu quero olhar para o limite quando x tende a zero pela esquerda. Então, eu quero olhar para f de x quando x é perto de zero, porém negativo. Então, eu sou obrigada a usar essa expressão do e elevado a x, porque eu não me interessa o que acontece em x igual a zero, que tem essa expressão, me interessa o que acontece em x perto de zero. Então, esse limite aqui é o limite da expressão e elevado a x quando x tende a zero pela esquerda. E esse limite daqui é 1. É igual a e elevado a zero, porque funções exponenciais são funções contínuas e vale a regra da substituição direta. Portanto, quando eu substituo e elevado a zero, eu ganho 1. Agora a gente vai calcular o limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Aqui, eu estou interessada no que acontece com f de x quando x é perto de zero, porém positivo, maior do que zero. Não interessa o que acontece com a função f no ponto zero. Então, eu sou obrigado a usar esta expressão, x2 mais 1. Isso aqui, então, é igual ao limite de x² mais 1, quando x tende a zero pela direita. Isso aqui é um polinômio tranquilo, vale a regra da substituição direta, substitua x igual a x por zero e você ganha 1. F de zero, aí eu vou ler, quanto é que é f de zero? Eu uso essa expressão daqui? Não, porque essa expressão só vale se o x for estritamente menor do que zero. Essa expressão vale para x, inclusive, igual a zero. Então, f de zero é igual a zero ao quadrado mais 1, que é igual a 1. Tá. Conclusão dessa conversa, como os limites laterais são iguais, existe o limite. Então, de asterisco, eu concluo que existe o limite de f de x quando x tende a zero. Eu só posso tirar essa conclusão depois de calcular os limites laterais, porque a minha função tem expressões diferentes à direita e à esquerda de zero. E esse limite é igual a 1. De asterisco a asterisco, como f de zero é igual a 1, eu concluo que esse limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a f de zero. Okay? Então, calculo os limites laterais, porque a função tem expressões diferentes à direita e à esquerda do ponto, verifica que os limites laterais coincidem, conclui que existe o limite e que esse limite é esse valor comum. Calculo o valor da função no ponto limite, no zero, tá? É igual a 1, compara com o limite que você calculou antes, deu a mesma coisa, conclui que o limite de f de x, quando x tende a zero, é f de zero. Portanto, f é contínua em zero. Tá? Ótimo. Vamos ver uma outra função definida aqui por partes. Ok. Olha para essa função e vamos perguntar se essa função também é contínua em zero. Por acaso é o mesmo zero. Tá? Bom, eu vou fazer isso aqui um pouco mais rápido para ver se eu consigo
fazer pelo menos mais 2 exemplos aqui. Eu tinha dito que eu ia fazer um exemplo com o método da bissecção, mas pelo visto não vai dar tempo. Ok. Tá. Então, eu quero estudar essa função daqui em A igual a zero. Aí, o que eu verifico? De novo, eu tenho expressões diferentes à direita e à esquerda de zero e eu preciso calcular, portanto, os limites laterais, porque não é óbvio que o limite de g de x exista quando x tende a zero. Então, eu vou começar olhando para o limite de g de x quando x tende a zero pela esquerda. Pela esquerda, eu sou obrigada a usar a expressão para x menor que zero, cosseno de x. Quando x tende a zero pela esquerda, cosseno de x é uma daquelas funções trigonométricas que a gente argumentou que também é contínua. Então, isso aqui tende para cosseno de zero, que é 1. Muito bem. Calculei o limite à esquerda. Calculemos o limite pela direita. Então, eu sou obrigada a usar a expressão 1 menos x², que é o que vale para x maior que zero. Então, isso aqui é igual ao limite de 1 menos x² quando x tende a zero pela direita. 1 menos x² é um polinômio, vale a regra da substituição direta, esse limite é igual a 1. Oba! Conclusão. Limite de g de x existe e é 1. Os limites laterais são iguais, o limite existe. Tá? Quanto é que vale g de zero? G de zero está aqui, zero. Eu leio a minha instrução aqui e verifico que g de zero é igual a zero. G de zero não é igual ao limite de g de x quando x tende a zero. Não é igual. Bem, mas essa singularidade é removível, descontinuidade é removível. Se eu redefinir g til como sendo g de x, se x é diferente de zero, e 1 se x é igual a zero, tá? G til é contínua em zero. Isso aqui quer dizer redefinir g de x num único ponto. Eu pego, para x diferente de zero, eu vou olhar para a expressão para g de x. Como é a expressão para g de x? É o cosseno para x negativo, é 1 menos x² para o x positivo. Em zero, eu altero o valor. Ao invés de g til de zero ser igual a zero, g til de zero passa a ser igual a 1. E aí, g til é contínua em zero. Tá? Bom, um problema bem típico de continuidade é o seguinte: ache A e B para que F seja contínua em R. Tá? Então, quem é f de x? Tem a seguinte expressão, olha só. x² menos 4 sobre x menos 2, se x é menor do que 2. ax² menos bx mais 3 para x entre 2 e 3. Deixa eu botar maior ou igual a 2 aqui. Tá? 2x menos a mais b para x maior ou igual a 3.
Ok. Olha para esta função. Essa função ela é definida por partes e tem 3 expressões diferentes. Tá? Então, para ela ser contínua em R, essa função tem que ser contínua em todos os A's pertencentes a R. Aí a gente começa analisando o que acontece se o A for diferente de 2. Aliás, o A não, eu preciso de outro nome aqui. Desculpa. Vamos chamar isso aqui de x0. x0 diferente de 2 e x0 diferente de 3. Então, esse x0 aqui está fazendo o papel do A, né? Eu estou me perguntando se a função f é contínua em x0. Se ele não for nem 2 nem 3, todas essas expressões não têm problema algum. Esse é um polinômio, é um polinômio linear. Esse daqui é um polinômio quadrático, vale a regra de substituição. E esse daqui é uma função racional. E se eu estou olhando perto de x0, que não é igual a 2, o denominador não se anula e, portanto, essa função também vale a regra da substituição direta. Ok? Então, basta, aqui, OK. F é contínua em x0. Então, a gente precisa analisar o que acontece em x0 igual a 2 e depois em x0 igual a 3, porque eu quero que a minha f seja contínua na reta toda. Em x0 igual a 2, como é que eu faço a conta? Calculo o limite de f de x, primeiro para x tendendo a 2 pela esquerda, depois pela direita. E como eu estou com pressa, eu vou fazer um pouco mais rápido, e até porque eu acho que essa aqui é uma conta que eu já fiz com vocês mais de uma vez. Para x menor que 2, eu uso a expressão, daqui, x tende a 2 pela esquerda, x é menor que 2, eu uso a expressão x2 menos 4 sobre x menos 2. Essa expressão daqui, x² menos 4 sobre x menos 2, coincide com x mais 2 nas proximidades de 2, embora não coincida em x igual a 2, porque x2 menos 4 sobre x menos 2 não está definido para x igual a 2, e x mais 2 está definido para x igual a 2. Mas, no limite, o limite vai ser o mesmo, porque elas coincidem perto de x igual a 2. E esse limite daqui é 4. O limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, eu vou usar essa expressão. Professora, por que você usa essa expressão daqui e não essa aqui de baixo? Porque eu estou interessada no que acontece perto de 2 e não em 2, mas perto de 2. E x maior ou igual a 3 está muito longe. Tá? Pessoal, eu estou vendo que tem várias perguntas aqui no chat, eu vou deixar para responder no finalzinho da aula. Eu só quero fazer esse exemplo e mais um rapidinho, e aí eu vou encerrar a aula. Tá bom, pessoal? Depois eu fico aqui no chat. Então, é por isso que eu uso a expressão do meio para calcular esse limite, e não a expressão 2x menos a mais b, porque x maior ou igual a 3 está muito longe. Eu tenho aqui, olha, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho uma expressão para x menor que 2, uma expressão aqui no meio, de 2 e 3, e uma outra expressão para x maior que 3. Se eu usar essa expressão aqui, eu não consigo chegar perto de 2. Então, eu vou usar a expressão ax² menos bx mais 3. Ax² menos bx mais 3 é um polinômio, vale a regra da substituição direta, e esse limite, então, é fácil de calcular. É 4a, que é o que acontece quando você substitui x igual a 2 no x², menos 2b mais 3. Agora vamos analisar o que acontece quando x está se aproximando de 3. Eu preciso de todas essas informações para responder a pergunta. Quando x se aproxima de 3 pela esquerda, eu vou usar essa expressão aqui, com o mesmo tipo de justificativa que eu usei essa expressão para calcular o limite à direita em 2, à esquerda em 2, eu vou olhar a expressão perto de 3, porém menor que 3,
Então, é a expressão ax² menos bx mais 3, quando x tende a 3 pela esquerda. E isso aqui é igual a polinômio, basta substituir direto. X igual a 3 aqui dá 9a menos 3b mais 3. Finalmente, limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita. Para calcular esse limite lateral, eu vou usar a expressão 2x menos a mais b, porque é a expressão que vale para x maior do que 3. Então, esse aqui é o limite, quando x tende a 3 pela direita, de 2x menos a mais b, que é igual a 6 menos a mais b. 2x com x igual a 3 dá 6. 6 menos a mais b. Ok. Conclusão. Para que f seja contínua, bom, primeiro, quanto é que é f de 2? F de 2, eu vou ler aqui. É 4a menos 2b mais 3. É exatamente o que vale esse cara daqui. Isso aqui é igual a f de 2. Tá? Quanto é que é f de 3? Eu tenho que ler essa expressão daqui e substituir por x igual a 3. Então, isso daqui é f de 3. 6 menos a mais b. Então, para eu ter continuidade, eu preciso que este limite lateral, que coincide com f de 2, seja igual a este limite lateral, 4. Para que eu tenha continuidade em 3, eu preciso que este limite lateral seja igual a este aqui, que é igual a f de 3. Eu preciso ter essas igualdades. Eu vou transferir isso para outra folha de papel, para a gente fazer a conta. Então, eu preciso ter que 4 seja igual a 4a menos 2b mais 3, e eu preciso ter que 9a menos 3b mais 3 seja igual a 6 menos a mais b. Para que, né, isso aqui, por sinal, eu esqueci de escrever aqui, isso aqui era em x0 igual a 3. Essa análise, esse pedaço da análise era x0 igual a 3. Então, para que eu tenha agora continuidade no x0 igual a 2 e no x0 igual a 3, porque o que eu quero é continuidade na reta toda, eu preciso ter essa condição daqui. Então, agora, a gente precisa resolver um sisteminha de equações do primeiro grau. Isto é, 4a menos 2b é igual, passa esse 3 para o outro lado e depois troca os lados, 1. E aqui você ganha 9a menos, com menos a para o outro lado, 10a menos 4b igual a menos 3. Desculpa, igual a 3. 6 menos 3. Então, eu passei o menos a para o outro lado, ficou 10a. Passei o b para o outro lado, ficou menos b, menos 3b, menos 4b. Passei esse 3 para o lado direito, fiquei com 6 menos 3, que é igual a 3. Tá? Eu estou procurando um par a e b, de modo que 4a menos 2b seja igual a 1 e 10a menos 4b seja igual a 3. Vamos simplificar isso daqui. Isso aqui é a mesma coisa que 2a menos b igual a 1 meio, dividindo por 2 dos dois lados. Aqui eu vou dividir por 2 também. 5a menos 2b igual a 3 meios. Tá? O que eu posso fazer aqui? A maneira mais rápida de fazer isso? Vamos fazer por substituição. Então, b é igual a 2a menos 1 meio. Substitui aqui 5a menos 2 vezes 2a menos 1 meio igual a 3 meios. 5a menos 4a mais 1, que é menos 2 vezes menos 1 meio, igual a 3 meios. 5a menos 4a é a, igual a 3 meios menos 1, a igual a 1 meio. Então,
A é igual a 1 meio. B agora é igual a 2 vezes A, 2 vezes 1 meio, menos 1 meio. Isso aqui é 1 menos 1 meio, que também é igual a 1 meio. Então, A igual a 1 meio, B igual a 1 meio. Testando, A igual a 1 meio, 4A é 2. B igual a 1 meio, menos 2B é igual a menos 1. 2 menos 1, 1 mais 3, 4. Tá? 9 vezes 1 meio, 9 meios, menos 3 meios é 6 meios. 6 meios é 3. 3 mais 3 é 0. Desculpa, 3 mais 3 é 6. 3 mais 3 é 6. Então, do lado esquerdo eu tenho 6. Do lado direito eu tenho 6. Menos 1 meio mais 1 meio também é 6. Beleza. Não errei na conta. A igual a 1 meio, B igual a meio. Implica que a minha função f é contínua na reta toda. Isto é, em todo x0 real. Tá? Ok. O último exemplo que eu gostaria de fazer para vocês, eu sei que já passou bastante do nosso horário, mas eu acho que isso aqui é útil para vocês, tá? Porque tem a ver com o teorema do valor intermediário, é o seguinte. 6. Estude as raízes de f de x igual x à quarta mais x menos 3 em i igual a 0, 2. Então, eu quero saber se essa função f tem raízes e como é que eu acho essas raízes. Então, a gente começa observando que f é contínua no intervalo fechado 0, 2. F em 0 vale quanto? 0 à quarta mais 0 menos 3, que é o número negativo. F de 2 vale quanto? 2 à quarta mais 2 menos 3. 16 mais 2, 18. 18 menos 3, 15. Então, pelo TVI, Teorema do Valor Intermediário, existe um número R, vou chamar de R asterisco, entre 0 e 2. Eu sei que ele não é nem o 0 nem o 2, porque em 0 e 2 não tem raiz, tá? Com f de R estrela igual a 0. Tem uma raiz. Vamos dizer que eu queira refinar esta conta, tá? Eu achei, então, uma raiz aqui no intervalo 0, 2. Se eu fosse aplicar o método da bissecção, eu iria dividir esse meu intervalo 0, 2 na metade e vou procurar entre 0 e 1 e entre 1 e 2. Tá? Então, agora, examinemos f de 1. Então, f de 1 é igual ao quê? É 1 à quarta mais 1 menos 3. 1 mais 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 é negativo. Então, o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que f de 0 era negativo. F de 1 é negativo também. E f de 2 é positivo. Tá? Então, eu sei que existe um R estrela entre 1 e 2. Eu já sabia que ele estava entre 0 e 2. Agora eu refinei meu chute, eu sei que ele está entre 1 e 2. Isso significa que não tem raiz entre 0 e 1? Não. Eu poderia ter uma função com um gráfico que corta aqui.
o eixo do x até 2 vezes. Tá? Mas o que eu sei com certeza é que entre 1 e 2 vai ter uma raiz. É obrigado a ter raiz porque 0 é um ponto intermediário, é um valor intermediário entre f de 1 e f de 2. Tá? O que a gente concluiu é que 0 está entre f de 1 e f de 2. Vamos dividir o intervalo 1, 2 novamente em 2. Tá? Vamos considerar, então, 3 meios, que está exatamente a equidistante de 2 e de 1. A distância de 1 é meio, a distância de 2 é meio. Tá? E vamos examinar quanto é que vale f de 3 meios. F de 3 meios é 3 meios à quarta potência mais 3 meios menos 3. 3 meios à quarta é 3 à quarta dividido por 2 à quarta. 3 à quarta é 81, é 3 ao quadrado. 9 vezes 9. 2 elevado à quarta é 2 ao quadrado, é 4 ao quadrado, é 16. Tá? 16 mais 3 meios menos 3. Vamos reduzir aqui 3 meios ao denominador comum. Aliás, a gente reduz assim, 3 meios e o 3. Então, isso aqui é 81 sobre 16, mais 2 vezes 16, desculpa, 2 vezes 8, 16, 24 sobre 16. Eu preciso multiplicar no numerador e denominador por 8. E aqui eu tenho que multiplicar numerador e denominador por 16. Então, 3 vezes 16, 48, dividido por 16. Tá? 48 por 16. Então, isso aqui deu 16, 81 com 24, 105, menos 48, 57 sobre 16. O valor exato não é relevante. O que é importante aqui é o fato de que esse número é positivo. Então, eu acabei de descobrir que f de 3 meios é maior que 0. Aqui o valor da função é positivo. Em 1 é negativo, a minha raiz está entre 1 e 3 meios. Tá? Eu fico falando a minha raiz, mas eu, na verdade, eu não sei se ela é única. Pode ser que tenha uma raiz entre 3 meios e 2. Pode ser é diferente de eu garanto que tem uma raiz entre 1 e 3 meios. Prosseguindo aqui, eu iria calcular agora f de, que é isso aqui? É 5 quartos, né? Não. 5 quartos. 5 quartos que está a mesma distância de 1 e de 3 meios. 5 quartos é 1 mais 1 quarto. 5 quartos é 3 meios menos 1 quarto. Então, eu calcularia agora f de 5 quartos. E eu vou deixar isso como exercício. Tá? Para vocês determinarem se essa raiz aqui está entre 5 quartos e 3 meios ou entre 5 quartos e 1 quarto. Aqui a gente já não sabe. Tá? Porque precisaria fazer a conta do f de 5 quartos, calcular 5 à quarta dividido por 4 à quarta, somar com 5 quartos e subtrair 3. Tá? Isso fica por conta de vocês. Mas isso aqui é uma boa aplicação, então, do teorema do valor intermediário, e é uma ilustração de como é que funciona o método da bissecção. Pessoal, eu acho que então por hoje é só.